leitura se encontra no livro de Levíticos, capítulo 25, de 8 a 13. Levítico 25, de 8 a 13, diz assim: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu santo será para vós. A novidade dos campos comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Bom dia a todos. O Kleber falou que não era para me falar, mas eu vou falar. O retorno está ótimo, irmão. Estou escutando minha voz perfeitamente. Que bom, irmãos. Já no início já tinha falado, essa multidão de gente aqui. Graças a Deus que você está aqui hoje. Como a gente sempre diz, e eu continuo dizendo, aqui é o melhor lugar do mundo para que você possa estar. No reino de Deus, junto com os irmãos, compartilhando as suas alegrias, as suas tristezas também, não é? Mas é um lugar excelente para que você possa estar aqui hoje pela manhã. Muito obrigado pela sua presença. A todos também que possam estar nos assistindo aí nas lives e depois quando eles procurarem lá no YouTube também. Nós falamos de muitas pessoas que estão viajando, daquelas pessoas que irão viajar. Lembrem-se também do nosso irmão Cláudio e da Cíntia, que eles estão em viagem também, por isso eles não estão conosco aqui hoje, tá? Mas irão retornar no domingo que vem e estarão conosco aqui, se Deus assim Ele nos permitir. Lembrem deles também, Cláudio e da Cíntia. Queria falar hoje um pouquinho sobre o ano do jubileu e a proclamação de Jesus. Para a gente falar um pouquinho, antes do ano do jubileu, na verdade, esse capítulo 25 de Levítico, ele também trata de... Vocês viram a leitura do Bruno, ouviram também a leitura do Bruno, falando sobre esses 7 anos, que é justamente o ano sabático. 6 anos as pessoas poderiam trabalhar a terra, cultivar a terra, produzir frutos da terra, mas no 7º ano justamente era o ano sabático. E aí, eu não sei se a tela, a letra ficou um pouquinho pequena, mas vamos lá. Todo 7º ano era ano sabático.
as terras deveriam ficar em repouso. Nada de semeadura, nem de colheita, nem de poda das vinhas. Os frutos espontâneos deviam ser deixados para os pobres e para os residentes temporários, os peregrinos, né, aquelas pessoas que visitavam a cidade. Deus prometeu que no 6º ano concederia produtos suficientes para cobrir as necessidades do 7º ano. Então, no 7º ano não tinha colheita, não tinha nada, eles não poderiam produzir nada. Mas Deus prometeu que no 6º ano iria ter, igual o João falou, uma colheita abundante. Ia ter uma colheita que era suficiente para todas aquelas pessoas durante todo o 7º ano. As dívidas dos compatriotas judeus deveriam ser canceladas. Todo 50º ano era o ano do jubileu. Aí ele já está falando do ano do jubileu. Vinha logo após o 7º ano sabático, de modo que 2 anos de repouso se seguiam. Passavam-se 7 anos sabáticos e aí o ano do jubileu. Então tinha um ano sabático, que era o 7º ano. Eu sei que é linda e maravilhosa, iria todo mundo ficar olhando para você, mas muito obrigado, senão você vai ficar ali muito tempo, né, irmã? Obrigado, viu, filha? Então, quando dava o ano do jubileu, que era o 50º ano, pegava justamente 2 anos de repouso. O 7º ano, que eram 7 vezes 7, 49, e aí o outro ano, o 50º, era ano do jubileu. O ano do jubileu é um conceito fascinante, muito interessante do Antigo Testamento, que aponta para uma renovação total e uma liberdade plena. E aí nós vamos entender a importância do jubileu para o judeu, para a nação de Israel, na verdade. No Novo Testamento, Jesus faz uma conexão direta entre o jubileu, né, o conceito do jubileu, trazendo uma nova dimensão espiritual. O ano do jubileu no Velho Testamento. Algumas palavras-chave. Aquele texto que o Bruno leu para a gente, né, falando do ano do jubileu no Antigo Testamento. Alguns pontos chaves. Liberdade. No 50º ano, os escravos e prisioneiros eram libertados. Eles eram libertados. Eu não sei se vocês sabem, mas o judeu, quando ele tinha alguma dívida ou alguma coisa assim, ele poderia se tornar escravo daquela pessoa a quem ele estava devendo, ou até mesmo ele poderia fazer com que seus filhos ou suas filhas se tornassem escravos, como uma forma de pagamento dessa dívida. Então eles se tornavam escravos. No ano do jubileu, quem era escravo, ele se tornava livre imediatamente. Deu o ano do jubileu, ele se tornava livre novamente. Então, é um ano de liberdade. É um ano também de restituição. Propriedades vendidas eram devolvidas aos donos originais. A dívida também. Alguém tinha uma dívida e não queria se tornar um escravo, mas ele tinha uma casa, tinha um terreno. O que ele podia fazer? Ele também podia dar essa casa em pagamento a essa dívida. Dar essa terra para quem ele estava devendo como pagamento da dívida. E a pessoa aceitava. E aí quitava a dívida dele. Existiam algumas nuances, se você ler o livro de Levítico, esse capítulo 25, existiam algumas nuances aí, mas para que a gente possa entender é isso. Então a pessoa perdia a sua posse,
da sua terra, da sua casa, para as pessoas que estavam devendo. Só que no jubileu, o que acontecia? Eles eram restituídos, devolvia-se a propriedade para aquelas pessoas a quem pertenciam. E uma terceira coisa era a renovação. Todas as dívidas eram perdoadas, simbolizando um novo começo. Eu fiquei pobre, eu sou um israelita, eu sou um judeu, e eu não tenho como pagar. Naquela época também, os devedores tinham que pagar juros para o dinheiro que eles pegavam emprestado. Nosso dinheiro aí, entrou o ano de 2025, mais caro do que começou o ano de 2024, né? E o dinheiro, quando você toma emprestado do banco, ele tem um valor, o dinheiro tem um valor, né? E quanto os juros são mais altos, mais caro fica o dinheiro que você toma emprestado, né? Naquela época, as pessoas também cobravam juros do dinheiro que eles emprestavam. Só que no ano do jubileu, o que acontecia? Todas as dívidas eram perdoadas, simbolizando um novo começo. Então, 3 palavras que são pontos chaves aí nessa questão do jubileu: liberdade, restituição e renovação. Se você abrir para mim, por favor, a sua Bíblia lá para Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 21. A palavra de Deus vai falar justamente sobre a proclamação de Jesus no Novo Testamento em relação a essa questão da liberdade, da restituição e da restauração. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, ponto final, né, João? Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus fazendo essa leitura na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu fico pensando o que aquele povo nas escrituras, lá na sinagoga, deve ter achado de Jesus. O que aquele pirralho que saiu aqui de Nazaré, ficou tanto tempo fora e agora voltou, falando que ele é o cumprimento da promessa de Isaías no capítulo 61. Quem é esse Jesus? Quem ele acha que é? Mas é esse Jesus que estava cumprindo essa profecia. Palavras-chave nessa leitura: a liberdade. Jesus proclama libertação para os cativos. E Jesus está falando isso, que essa promessa se cumpre em mim. Restauração, ele anuncia a recuperação da vista aos cegos. Olha a restauração, não é uma restauração de propriedade, de uma dívida a ser paga, mas ele restaura a vista aos cegos. Quem poderia fazer isso senão Jesus? E ele também fala sobre a salvação. Ele proclama o ano aceitável do Senhor
indicando a chegada da era da graça e da redenção. E eu queria hoje pela manhã, irmãos, nesse primeiro culto, nesse primeiro dia da semana, né, que nós possamos entender isso, e que nós possamos pegar isso para a gente e levar durante todo o ano de 2025, que esse possa ser um ano aceitável do Senhor. Conexão entre o jubileu e a declaração de Jesus. O cumprimento profético. Jesus declara que a profecia de Isaías 61 se cumpriu nele, em Jesus, trazendo uma nova dimensão ao jubileu. O jubileu era maravilhoso para o judeu, para a nação israelita, estava na lei, era lei, dada por Deus a Moisés, era lei. E isso fazia com que Israel se tornasse uma nação. Uma nação precisa ter leis para que ela seja realmente uma nação. E Jesus declara que ele traz uma outra dimensão ao jubileu, não é? Libertação espiritual. Através de Jesus, a libertação vai além da física, abrangendo a libertação do pecado e da morte espiritual. Não só aqueles escravos, eles eram libertos lá durante o jubileu, mas Jesus, o que ele faz agora? Ele faz a libertação espiritual. E ele nos liberta das garras do pecado e da morte espiritual. O que é mais triste para todos nós, porque nós envelhecemos, é o curso normal, natural da vida. Nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, envelhecemos e morremos. Esse é o curso natural da vida. Mas a morte não é somente a morte física. O pior de todas é a morte espiritual. Essa que nos separa definitivamente de Deus. Que nós já entendemos isso, graças a Deus, e já saímos fora dessa situação. E a restauração total, a missão de Jesus é restaurar completamente a relação entre Deus e humanidade, oferecendo um novo começo. Restauração total, é missão de Jesus. É como o Alexandre estava falando aqui na hora da ceia, Jesus morreu por nós. E ele fez essa restauração total. E o objetivo dele é nos unir novamente com Deus. Um novo começo. Essa é a conexão que Jesus faz entre o jubileu e a sua declaração. Vamos para algumas aplicações práticas. Saiam com isso hoje aqui, por favor, para que você possa viver todo o ano de 2025 com essas 3 aplicações práticas. Viver a liberdade em Cristo. Assim como cristãos, somos chamados a viver na liberdade que Cristo nos concedeu, sem sermos escravizados pelo pecado. Alguém aqui ainda é escravizado pelo pecado? Alguém aqui ainda tem um pecado que você guarda escondidinho lá dentro do seu coração? Aquele que é gostoso, aquele pecado que você tem dificuldade você ainda está sendo escravizado pelo pecado, irmão. Mas Jesus, o que Jesus fez? Ele nos chama para vivermos em liberdade. A liberdade que nós temos, irmãos, é tanta, mas é tanta, e aí eu posso fazer qualquer coisa. Sim, você pode fazer qualquer coisa que Jesus nos manda. Porque a nossa liberdade é isso. Nós temos tanta liberdade que nós nos submetemos à vontade de Jesus. Não é mais a nossa vontade. Paulo fala que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo fala.
Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha o que diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos metais de novo a jugo de escravidão. Satanás, ele está o ano de 2025, desde o primeiro dia de janeiro, querendo que você não venha a esse local de reunião, que você não faça parte do reino de Deus. É esse o objetivo de Satanás, e ele o ano todo, dia após dia, minuto a minuto de todos os nossos dias, ele vai lutar incessantemente para que você vire as costas, que você não tenha mais fé, que você não acredite mais em Cristo. Irmãos, que possamos ter um ano aceitável do Senhor, que possamos viver a liberdade em Cristo, como os israelitas, eles tinham liberdade lá no ano do jubileu, que você possa sentir essa liberdade, mas essa liberdade é viver de acordo com o que Jesus nos manda, não é fazer o que eu quero. Irmão, eu estou querendo vim pelado na igreja semana que vem. O senhor não veio, não? Não veio, não. Você não vai nem entrar aqui nesse prédio, por favor. Mas eu tenho liberdade para qualquer coisa? Pode, claro que tem. Desde que Jesus autorize. Desde que Jesus diga, é assim que tem que ser. Passei demais aqui, né? A outra prática que eu gostaria de deixar para vocês hoje pela manhã é praticar a restituição e perdão. Primeiro é viver em liberdade. A segunda é praticar a restituição e o perdão. Assim como o jubileu, somos chamados a perdoar dívidas e buscar a reconciliação com outros. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos, a Silvana costuma dizer que depois da pandemia, os relacionamentos aconteceram uma piora. Teve uma piora nos relacionamentos, na sociedade de uma forma geral. Eu não estou falando aqui na nossa comunidade de cristãos, mas eu estou falando de uma forma geral na sociedade. As pessoas ficaram mais difíceis de se relacionar, de viver socialmente. Tem algumas pessoas que são realmente muito mais difíceis de se relacionar. Meu irmão, minha irmã, se você tem algum problema com algum dos irmãos aqui, procure ele. Vamos fazer uma restituição, vamos perdoá-lo. Você está com algum problema comigo? Levanta a mão, quem tem problema comigo aqui. O Jaime levantou. Por que você levantou? Você estava coçando a cabeça. Ufa! Eu achei que eu ia ter que... Vamos fazer uma reuniãozinha aqui agora, gente. Para com isso, irmão. Para com isso, irmã. Vamos ter um ano aceitável no Senhor. Muito melhor do que o jubileu, é o ano aceitável no Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Palavra de Deus escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Antes, sede uns para com os outros benignos, bondosos. Nós temos que ser uns para com os outros bondosos, compassivos. Nós precisamos de ter compaixão uns pelos outros. Irmão, tenha compaixão comigo. Eu não vou passar das 11h30 aqui, pode ter certeza, mas você precisa ter compaixão comigo. Seja piedoso comigo, assim como Jesus foi com você. É sentir o que o outro sente, é viver o que o outro sente. Eu mostrei um vídeo essa semana para a Silvana e para a Isadora. Um camarada, ele estava atravessando uma faixa de pedestre. E ele estava esperando que o sinal fechasse para ele. E aí ele, quando o sinal abriu, ele começou a andar. E ele começou a cambalear e ele
logo caiu no meio da faixa de pedestre. Do nada. Ele teve 3 paradas cardíacas. Do nada. Chegou um rapaz, pegou ele nos braços e levou ele de volta para o passeio. Um outro rapaz chegou e começou a fazer massagem cardíaca nele. Eu não sei se vocês sabem, mas massagem cardíaca você não para. Você tem que fazer massagem cardíaca até que chegue um especialista, um médico, um socorrista, alguém. Não se faz sessão de 10 massagens cardíacas e para. Não, não para. Eu estou falando errado, nosso bombeiro aí? O Alisson está confirmando comigo. Massagem cardíaca. Então, se você, por enquanto, não é eu caindo, nem é só um barulho lá fora. Se você não tem condição física para fazer massagem cardíaca, não começa não, porque você não pode parar, porque tem que ter alguém do seu lado que possa continuar isso imediatamente. Então você precisa fazer. E o cara estava fazendo massagem cardíaca nele, e aí de repente parou um carro. Isso foi tudo assim, rapidinho. Parou um carro e saiu de lá um médico. E aí o médico procurou saber o que está acontecendo aqui. Até falei com a Silvana que se ele é um socorrista, ok, ele até podia assumir essa responsabilidade, mas eles não assumem. Ele fez algo que não poderia fazer naturalmente, mas ele se compadeceu. Ele teve compaixão por aquela pessoa que estava ali, passando mal. E ele foi lá e procurou saber. Em 11 minutos, chegou o SAMU. E aquele rapaz sobreviveu. Porque as pessoas tiveram compaixão dele. Porque as pessoas foram bondosas com ele. E tiveram ali a capacidade de salvar aquela vida. E é a palavra de Deus que está falando isso com a gente, gente. Irmãos, é a própria palavra de Deus que está falando. Antes, sede uns para com os outros. Eu com você, você comigo. E cada um dos irmãos aqui presentes. E de toda essa comunidade de cristãos que se reúne aqui no Alípio de Melo. Sejamos benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ora, você só está aqui porque Deus perdoou os seus pecados, e é por isso que você tem liberdade hoje em Cristo. É por isso que Cristo vive em você, porque você foi perdoado. Então perdoa aquele a quem te ofendeu de alguma forma. Ah, João, mas como que pode um negócio desse? Vou perdoar, ele me ofendeu. Esquece isso, irmão. Ano aceitável do Senhor. Viva de modo diferente. O João estava falando para que a gente possa ter condição de ofertar de maneira diferente em 2025. Viva de modo diferente também o ano de 2025. Seja um ano aceitável no Senhor. Essa é a segunda prática. E a terceira, anunciar o ano aceitável do Senhor. Somos chamados a proclamar as boas novas de salvação e a graça de Deus a todos ao nosso redor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala assim: de sorte que somos embaixadores. Presta atenção, irmão, você é um embaixador. Você sabe o que é um embaixador? Quando Gisele, o Giovanni quer ser embaixador? Diplomata. É mais ou menos um embaixador. Eu não sei se vocês conhecem o Giovanni. Ô Giovanni, fica de pé aí, faz favor. Vai, por favor, Giovanni. Esse é Giovanni. E ele vai ser um diplomata porque ele está se preparando para isso, não é mesmo, Giovanni? Ele vai ser um diplomata, se Deus assim o permitir. Ele está estudando muito, e esse é o objetivo dele. Ele quer ser um diplomata. Mas você sabe o que acontece com o embaixador? O embaixador é uma pessoa que representa o país dele no exterior.
Por exemplo, o Giovanni, ele vai ser um diplomata, um embaixador lá nos Estados Unidos. A embaixada do Brasil nos Estados Unidos pertence ao Brasil. É terra brasileira. Não é dos Estados Unidos. É do Brasil. É como se ele estivesse no próprio país. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Você não pertence aqui não, irmão. Você não pertence a essa terra. Você pertence ao outro mundo. Você pertence a um mundo espiritual. Você está aqui sendo um embaixador de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, é pelo nosso intermédio que o mundo vai saber que ele precisa de liberdade, ele precisa de perdão, ele precisa de salvação. É através de você. Não vai vir um santo, um anjo aqui e vai falar: olha, mundo, você precisa se arrepender. Não, o santo é você. O santo, o separado, é você. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Concluindo hoje pela manhã, o conceito do ano do jubileu e a proclamação de Jesus na sinagoga de Nazaré nos mostram a profunda conexão entre o Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas falam assim: o Antigo Testamento não serve para nada. Para mim, eu nem leio o Antigo Testamento. Você vê o que Jesus está fazendo? Ele faz uma conexão entre o ano do jubileu e o ano aceitável do Senhor, que é o que nós temos que fazer agora. Jesus trouxe o verdadeiro jubileu oferecendo libertação, restauração e salvação a todos. E nós como seguidores de Cristo, somos chamados a viver em liberdade, praticar o perdão e anunciar as boas novas da graça de Deus. É isso que eu desejo para todos nós no ano de 2025. Que você possa ter um ano aceitável do Senhor. Viva em liberdade, pratique o perdão e que você possa anunciar as boas novas da graça. Que Deus abençoe você hoje e durante todos os dias de 2025.